E aí galera, estamos aqui para mais uma videoaula com o tema de hoje de sedação mínima e odontologia. E eu estou testando uma nova forma de fazer a videoaula para vocês, que é por meio desses PDFs, que eu mesmo estou criando esses resumos. Eu acho mais fácil de aprender do que os slides, que aqui vai estar bem mais explicado, de forma bem mais ampla, tudo que eu vou falar sobre a videoaula. E se vocês quiserem adquirir esse resumo, eu vou deixar o link na descrição. E vamos lá para a videoaula. Sedação mínima e odontologia. O que consiste a sedação mínima? A sedação mínima consiste em alguns procedimentos que os dentistas podem realizar para poder deixar o paciente mais calmo na hora da realização de alguns procedimentos, para que evitar que ele fique, por exemplo, se mexendo, ou fique com medo, ou fique com muita dor. Então são alguns procedimentos para poder também acalmar o paciente na hora de realizar os procedimentos. E para a gente saber quando a gente vai ter que aplicar esse método de sedação mínima, primeiro a gente tem que saber identificar quais são os pacientes ansiosos. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode prestar atenção em alguns sinais físicos e também na inquietude do paciente. Alguns sinais físicos que pacientes geralmente muito ansiosos demonstram por exemplo, dilatação da pupila, palidez da pele, transpiração excessiva, aumento da frequência respiratória, palpitação cardíaca, sensação de formigamento ou tremor das extremidades, entre outros. Então aqui está alguns sinais físicos que pacientes ansiosos normalmente demonstram. Então, quando for realizar algum procedimento, os dentistas têm que ficar de olho, e também na anamnese e perguntar: você é muito nervoso, você é muito preocupado, tem medo de agulha? Então, isso são alguns procedimentos que devem ser realizados antes de fazer a consulta, antes de fazer qualquer tipo de procedimento. A gente tem que identificar esses pacientes, porque esses pacientes normalmente já tiveram alguma experiência negativa com o dentista, então é importante a gente identificar para poder controlar isso, para que seja mais tranquilo o processo. Quais são os fatores que geram ansiedade nos pacientes? Experiência negativa do próprio paciente em consultas anteriores, intercorrências negativas relatadas por pacientes ou amigos. Que nunca, né, gente, teve algum amigo que falou: eu fui arrancar o dente de siso, nossa, deu muito de ficar tanto dia em casa. Então, essas coisas relatadas por parentes ou amigos causam muito medo nas pessoas que vão ter que realizar os mesmos procedimentos. A visão do operador paramentado, utilizando gorro, máscara, luvas, óculos de proteção, etc. Por isso que, por exemplo, quando vai se tratar de odontologia em procedimentos para crianças, por isso que normalmente é legal o dentista usar uma roupa mais colorida, algo mais chamativo, assim, da atenção das crianças, porque muitas vezes as crianças ficam com medo quando vê aquele rapaz todo de branco chegando, cheio de gorro, máscara, essas coisas tudo aí. Então é uma coisa que causa medo, e isso gera ansiedade nos pacientes. A visão do instrumental, então nunca deixar o instrumental na vista do paciente, porque ver aquelas agulhas, fórceps, essas coisas pode causar medo. A anestesia local, que acho que é o que todo mundo tem medo, da anestesia na odontologia. A visão de sangue, que pode levar ao desmaio. O som provocado pelos motores de turbina. Os comportamentos ou movimento brusco por parte do profissional. E a sensação inesperada de dor, que esse aqui talvez seja o mais importante dos fatores estressores. Pacientes ansiosos e a dor. O limiar de dor em pacientes ansiosos é maior, ou seja, sentem dor mais facilmente. Às vezes uma determinada ação não gera dor, e por conta dessa ansiedade e medo, os pacientes sentem dores mais facilmente. Então aqui, gente, a gente tem um fator muito relevante para poder a realização da sedação mínima, porque pacientes ansiosos, eles têm um limiar deles de dor são maiores, ou seja, como eles estão muito ansiosos, então às vezes um toque, um procedimento que não ia causar dor, por causa dessa ansiedade, eles acabam sentindo dor. Então por isso que é importante a utilização da sedação mínima nesses tipos de pacientes. E como que a gente vai controlar a ansiedade desses pacientes? A gente tem dois métodos: o não farmacológico e os métodos farmacológicos. O método farmacológico pode ser feito por meio da verbalização e associado à técnica de relaxamento muscular ou de condicionamento psicológico, de extração por meio de imagens ou som. Então, por exemplo, no consultório, colocar uma televisão com musiquinha relaxante, ou o fato mesmo de ficar conversando com o paciente, explicando para ele o procedimento, tudo isso pode acalmar o paciente, não ser necessário a utilização de métodos farmacológicos.
Porém, tem pacientes que não se conseguem controlar assim, são pacientes muito ansiosos, aí tem que abrir mão e usar os métodos farmacológicos, que são o uso de medicamentos e até anestesia geral. Dos métodos farmacológicos, a gente tem graus de sedação, que são mínima, moderada e profunda. A sedação mínima é a sedação do paciente que não afeta a sua capacidade de respirar de forma automática. Então ele respira normalmente e responder a estímulos físicos e comando verbal. Então, seja, é apenas um medicamento ali, algo que vai apenas relaxar o paciente, não vai atrapalhar nada na sua capacidade de respirar e de responder a estímulos. Aí temos a sedação moderada, que é a combinação de agentes sedativos e usos de sedativos por via parenteral, e a sedação profunda, que são altas doses de sedativos por via oral, inalatória ou parenteral. E quando vamos considerar um protocolo de sedação mínima? Em pacientes que têm quadro de ansiedade aguda, intervenções muito invasivas e no atendimento de pacientes portadores de doença cardiovascular, asma brônquica ou com história de episódios convulsivos com o objetivo de minimizar as respostas ao estresse cirúrgico logo após traumatismos dentais que necessitam de pronto atendimento. Ou seja, então, esses tipos de pacientes aqui são considerados usar um método de sedação mínima para poder facilitar o processo. Então, aqui esse quadro aqui é uma coisa bem importante da gente aprender, porque é algo essencial na hora de utilizar a sedação mínima. Quando a gente vê que um paciente se encaixa em uma dessas coisas aqui, a gente sabe que a gente tem que utilizar a sedação mínima. E a sedação mínima por medicamentos, quais são os medicamentos usados? São os benzodiazepínicos, são os fármacos de principal escolha para a sedação mínima. E como que esses medicamentos funcionam? Vamos lá. No sistema nervoso central e no sistema límbico, possui receptores nas quais os benzodiazepínicos se ligam. Ao se ligarem, facilita a ação do ácido gama-aminobutírico, o ácido GABA, o neurotransmissor inibitório do primário do sistema nervoso central. Então, esse ácido aqui é um neurotransmissor inibitório primário do sistema nervoso central. A ativação dos receptores induz a abertura do canal de cloreto da membrana dos neurônios. Abertura do canal de cloreto. Eu vou grifando aqui, gente, na hora que for explicar fica mais fácil. Para mim, acho que fica até mais fácil para vocês. Ampliando a entrada desse ânion para dentro das células, o que resulta em uma diminuição da excitabilidade e na propagação de impulsos nervosos. Então aqui, apenas lendo isso aqui, a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que é que o método como esse medicamento funciona, ele usa um neurotransmissor inibitório do próprio sistema nervoso, que já existe no nosso corpo, ele só potencializa esse efeito. Então é algo que não vai ser prejudicial, porque já é algo que está no nosso corpo. E como ele aumenta esse efeito de um neurotransmissor do próprio organismo, eles são muito seguros, esses medicamentos. E eu não sei se ficou claro para vocês como eles funcionam, mas vou explicar por cima de novo. Ó, eles vão, ao se ligar, ele vai facilitar a ação desse ácido aqui, o GABA, ácido GABA-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. Então ele vai facilitar a ação de um neurotransmissor inibitório, entendeu? E fazendo isso, ele vai ter a ativação dos receptores do canal de cloreto da membrana dos neurônios e vai ampliar a entrada desse ânion para dentro da célula, desse neurotransmissor inibitório, o que vai diminuir na estabilidade da propagação de impulsos nervosos. E como ele aumenta o efeito do neurotransmissor do próprio organismo, eles são muito seguros. Então eu espero que tenha dado para entender essa parte. Então a gente tem um ácido no corpo, que ele é um neurotransmissor inibitório. O remédio vai fazer que induz a abertura do canal de cloreto da membrana. Aí esse ácido consegue ampliar a entrada do ânion para dentro da célula, que vai resultar numa diminuição da estabilidade na propagação de impulsos nervosos. Além de controlar as necessidades, os benzodiazepínicos têm a capacidade de reduzir o fluxo salivar, o reflexo do vômito e o relaxamento da musculatura esquelética, que isso é algo muito bom na hora da realização dos procedimentos. Porque às vezes tem pacientes que tem muita saliva ou que qualquer coisa que encosta na boca dele, já o reflexo de vômito dele já começa, ele fica dando ânsia, fica atrapalhando o procedimento. Então, além de controlar a ansiedade, ele tem essa outra vantagem. Ele também ajuda a controlar a pressão de pacientes hipertensos,
além de prevenir intercorrências em pacientes com história de asma bronca ou distúrbios convulsivos. E quais são os efeitos colaterais desses benzodiazepínicos, né? Porque nem tudo são flores, por mais que ele tenha todas essas vantagens que eu acabei de citar, ele também tem efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais dele é a sonolência, que os principais remédios que causam são o midazolam e o triazolam. Alguns pacientes apresentam efeito paradoxais, que é isso, ao invés de ficar calmo, eles ficam excitados, e caso isso ocorra, a consulta tem que ser adiada, porque não vai conseguir controlar a ansiedade, vai só aumentar, pode aumentar o limiar de dor, então tem que ser adiada a consulta. E é muito comum acontecer isso em crianças e idosos, quando acontece, por exemplo, o uso de alguns determinados medicamentos que não são indicados para esse grupo, que vão ser todos explicados numa tabela logo à frente. E como alternativa para esses grupos, temos o lorazepam, que é um remédio que menos causa esses efeitos paroxais nesse grupo de pacientes. Também um dos efeitos colaterais é a amnésia aterógrada, que tem esquecimento dos fatos e é comum com o midazolam e o lorazepam. Isso aqui não é uma coisa muito ruim, porque o paciente pode esquecer do procedimento, então pode esquecer de dores, as coisas, porém ele esquece também das orientações que foram realizadas pelo o dentista para poder ele fazer, por exemplo, tomar os medicamentos nos horários certos, quais medicamentos, então as precauções, então isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Outro efeito colateral é diminuição da pressão arterial e do esforço cardíaco e a redução da frequência respiratória. Esses efeitos colaterais aqui são efeitos colaterais importantes que a gente tem que prestar atenção em pacientes que têm problemas de pressão e problemas respiratórios. E a gente tem um medicamento que tem um efeito colateral que ele acaba causando alucinações sexuais ou fantasias de caráter sexual, que é o midazolam, esse medicamento. E quando a gente for utilizar ele, é importante ter mais uma pessoa na sala na hora do procedimento para poder relatar que não aconteceu nada, porque vai que o paciente tem essas alucinações, depois pode processar o dentista, pode acontecer alguma coisa. Desculpa, a gente tosse aqui. Outros efeitos colaterais são a visão dupla. Pode causar depressão o uso desses medicamentos diariamente, de forma intensiva. Pode causar dor de cabeça, aumento ou diminuição da libido, dependência química, e o uso prolongado desses medicamentos, como eu acabei de falar para vocês, estão ligados à depressão e à dependência química. Os critérios de escolha na hora de escolher o medicamento. Acabei de falar para vocês que alguns medicamentos têm alguns efeitos colaterais mais que são de característica desses próprios medicamentos. Por exemplo, midazolam e triazolam pode causar sonolência. Midazolam e lorazepam é os que mais causam amnésia anterógrada. E o midazolam também está ligado a alucinações sexuais, então esses efeitos colaterais estão ligados mais a esses medicamentos. E isso é um critério na hora de escolher o medicamento, além do estado físico do paciente e do tempo de duração. A gente tem que pensar nos efeitos colaterais que tal medicamento pode causar em tal grupo. Então vamos lá, como que a gente vai fazer essa escolha? Midazolam é o fármaco de escolha para jovens e adultos, por sua ação iniciar em 30 minutos e se encerrar entre 1 e 2 horas. Então, midazolam, fármaco de escolha para jovens e adultos. Porém, vamos lá, gente, vamos pensar nos efeitos colaterais dele. Sonolência, alucinações sexuais, pode causar diminuição da pressão arterial. Então a gente tem que pensar, além de falar, é a escolha para jovens e adultos, mas esses jovens e adultos são qual classificação de asa? Tem algum problema? E a gente tem que alertar também dos efeitos colaterais. E caso o midazolam tenha algum efeito colaterais desses que já foram citados, que não vão poder satisfazer nesse grupo, o alprazolam é uma alternativa. Uso em crianças: diazepam e o midazolam.
O midazolam vai ser utilizado em procedimentos curtos e o uso em idosos é o lorazepam, porque o início de efeito dele é entre 1 e 2 horas, então ele tem que tomar bem antes o remédio do procedimento. Posologia. Como administrar? A gente pode administrar esses remédios no próprio consultório ou prescrever para o paciente tomar em casa. Triazolam é administrado de forma na via sublingual e de 20 a 30 minutos antes do procedimento. Gente, desculpa aqui de novo. O alprazolam é de 45 a 60 minutos antes, que tem que ser administrado. Diazepam, 60 minutos antes. Lorazepam, 2 horas antes. Então, esse aqui, gente, é um paciente que quando a gente for indicar esse medicamento, esse paciente vai ter que tomar em casa antes de realizar o procedimento. Então, esses pacientes não vão poder ir para consulta sozinho, porque esse remédio, como eu falei, pode causar sonolência, pode causar diversos efeitos colaterais. Então, no caso do lorazepam, tem que ficar muito de olho nesses efeitos colaterais que eu já citei para vocês. E em pacientes que são muito ansiosos, que terão dificuldade em dormir, a gente pode prescrever a primeira dose do remédio para tomar antes ao deitar, para ele poder ficar mais confortável, ter uma noite de sono, que isso vai ajudar a reduzir o estresse na hora dele chegar na clínica para realizar o procedimento. Cuidados adicionais. Comparecer às consultas acompanhadas, foi o que eu acabei de falar para vocês. Não poderá dirigir automotores após tomar esses medicamentos. Não vão poder executar tarefas delicadas, por exemplo, fazer trabalhos arriscados ou algo do tipo. Não ingerir bebidas alcoólicas. E para fazer a prescrição desses remédios tem que ser acompanhado da notificação de receita do tipo B da cor azul. Precauções. Pacientes que são tratados com outros fármacos e depressores do sistema nervoso central têm que ter precaução na hora de usar os benzodiazepínicos. Portadores de insuficiência respiratória de grau leve, como eu falei para vocês, ele causa depressão do sistema, ele causa leve redução da frequência respiratória, então pacientes que têm insuficiência respiratória têm que tomar cuidado. Portadores de doença hepático-renal, a gente tem que avaliar o grau dessa doença para ver se ele pode ou não tomar esses medicamentos. Portadores de insuficiência cardíaca congestiva, na gravidez no segundo trimestre não pode usar esses medicamentos durante a lactação, porque é passado para o neném. Contraindicações. Portadores de insuficiência respiratória de grau leve, de glaucoma de ângulo estreito, de miastenia grave, gestantes, crianças com comprometimento físico ou mental severo, história de insensibilidades aos benzodiazepinas, são aqueles pacientes alérgicos, pacientes com apneia do sono, etilistas são aqueles que consomem álcool, porque além de ele potencializar o efeito do medicamento, ele pode induzir a maior metabolização hepática desses compostos. E aqui eu trouxe uma página essa com resumo para colar na sua parede dos benzodiazepinas de maior uso. E aí galera, estamos aqui para mais uma videoaula. O tema dessa videoaula é sedação mínima em odontologia. E eu estou usando um novo método para poder fazer as videoaulas para vocês. E eu pensei em fazer uns resumos. E aí galera, estamos aqui para mais uma videoaula com o tema de hoje de sedação mínima em odontologia. E eu estou testando uma nova forma de fazer a videoaula para vocês, que é por meio desses PDFs que eu mesmo estou criando esses resumos. Eu acho mais fácil de aprender do que os slides, que aqui vai estar bem mais explicado de forma bem mais ampla tudo que eu vou falar sobre a videoaula. E se vocês quiserem adquirir esse resumo, eu vou deixar o link na descrição. E vamos lá para a videoaula. Sedação mínima em odontologia. O que consiste a sedação mínima? A sedação mínima
Consiste em alguns procedimentos que os dentistas podem realizar para poder deixar o paciente mais calmo na hora da realização de alguns procedimentos, para que evitar que ele fique, por exemplo, se mexendo, ou fique com medo, ou fique com muita dor. Então são alguns procedimentos para poder também acalmar o paciente na hora de realizar os procedimentos. E para a gente saber quando a gente vai ter que aplicar esse método de sedação mínima, primeiro a gente tem que saber identificar quais são os pacientes ansiosos. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode prestar atenção em alguns sinais físicos e também na inquietude do paciente. Alguns sinais físicos que pacientes geralmente muito ansiosos demonstram por exemplo, dilatação da pupila, palidez da pele, transpiração excessiva, aumento da frequência respiratória, palpitação cardíaca, sensação de formigamento ou tremor das extremidades, entre outros. Então, aqui tem alguns sinais físicos que pacientes ansiosos normalmente demonstram. Então, quando for realizar algum procedimento, os dentistas têm que ficar de olho e também na anamnese perguntar: você é muito nervoso, você é muito preocupado, tem medo de agulha? Então, isso são alguns procedimentos que devem ser realizados antes de fazer a consulta, antes de fazer qualquer tipo de procedimento. A gente tem que identificar esses pacientes, porque esses pacientes normalmente já tiveram alguma experiência negativa com o dentista, então é importante a gente identificar para poder controlar isso, para que seja mais tranquilo o processo. Quais são os fatores que geram ansiedade nos pacientes? Experiência negativa do próprio paciente em consultas anteriores, intercorrências negativas relatadas por pacientes ou amigos. Que nunca, né, gente, teve algum amigo que falou: fui arrancar o dente de siso, nossa, deu muito, de ficar tanto dia em casa. Então, essas coisas relatadas por parentes ou amigos causam muito medo nas pessoas que vão ter que realizar os mesmos procedimentos. A visão do operador paramentado, utilizando gorro, máscara, luvas, óculos de proteção, etc. Por isso que, por exemplo, quando vai se tratar de odontologia em procedimentos para crianças, por isso que normalmente é legal o dentista usar uma roupa mais colorida, algo mais chamativo, assim, da atenção das crianças, porque muitas vezes as crianças ficam com medo quando vê aquele rapaz tudo de branco chegando, cheio de gorro, máscara, essas coisas tudo aí. Então é uma coisa que causa medo e isso gera ansiedade nos pacientes. A visão do instrumental, então nunca deixar o instrumental na vista do paciente, porque ver aquelas agulhas, fórceps, essas coisas pode causar medo. A anestesia local, que acho que é o que todo mundo tem medo, da anestesia na odontologia. A visão de sangue, que pode levar ao desmaio. O som provocado pelos motores de turbina. Os comportamentos ou movimento brusco por parte do profissional. E a sensação inesperada de dor, que esse aqui talvez seja o mais importante dos fatores estressores. Pacientes ansiosos e a dor. O limiar de dor em pacientes ansiosos é maior, ou seja, sentem dor mais facilmente. Às vezes uma determinada ação não gera dor e por conta dessa ansiedade e medo os pacientes sentem dores mais facilmente. Então aqui, gente, a gente tem um fator muito relevante para poder a realização da sedação mínima, porque pacientes ansiosos, eles têm o limiar deles de dor são maiores, ou seja, como eles estão muito ansiosos, então às vezes um toque, um procedimento que não ia causar dor, por causa dessa ansiedade, eles acabam sentindo dor. Então, por isso que é importante a utilização da sedação mínima nesses tipos de pacientes. E como que a gente vai controlar a ansiedade desses pacientes? A gente tem dois métodos, o não farmacológico e os métodos farmacológicos. O método farmacológico pode ser feito por meio da verbalização e associado à técnica de relaxamento muscular ou de condicionamento psicológico, distração por meio de imagens ou som. Então, por exemplo, no consultório colocar uma televisão com musiquinha relaxante, ou o fato mesmo de ficar conversando com o paciente, explicando para ele o procedimento, tudo isso pode acalmar o paciente, não ser necessário a utilização de métodos farmacológicos. Porém, tem pacientes que não se conseguem controlar assim, são pacientes muito ansiosos, aí tem que abrir mão e usar os métodos farmacológicos, que são o uso de medicamentos e até anestesia geral. Dos métodos farmacológicos, a gente tem graus de sedação, que são mínima, moderada e profunda. A sedação mínima é a sedação do paciente que não afeta a sua capacidade de respirar de forma automática. Então ele respira normalmente e responder a estímulos físicos e comando verbal. Então, seja, é apenas um medicamento ali, algo que vai apenas relaxar o paciente, não vai atrapalhar nada na sua capacidade de respirar e de responder a estímulos.
Aí temos a sedação moderada, que é a combinação de agentes sedativos e usos de sedativos por via parenteral, e a sedação profunda, que são altas doses de sedativos por via oral, inalatória ou parenteral. E quando vamos considerar um protocolo de sedação mínima? Em pacientes que têm quadro de ansiedade aguda, intervenções muito invasivas e no atendimento de pacientes portadores de doença cardiovascular, asma brônquica ou com história de episódios convulsivos com o objetivo de minimizar as respostas ao estresse cirúrgico logo após traumatismos dentais que necessitam de pronto atendimento. Ou seja, então, esses tipos de pacientes aqui são considerados usar um método de sedação mínima para poder facilitar o processo. Então, aqui esse quadro aqui é uma coisa bem importante da gente aprender, porque é algo essencial na hora de utilizar a sedação mínima. Quando a gente vê que um paciente se encaixa em uma dessas coisas aqui, a gente sabe que a gente tem que utilizar a sedação mínima. E a sedação mínima por medicamentos, quais são os medicamentos usados? São os benzodiazepínicos, são os fármacos de principal escolha para a sedação mínima. E como que esses medicamentos funcionam? Vamos lá. No sistema nervoso central e no sistema límbico, possui receptores nas quais os benzodiazepínicos se ligam. Ao se ligarem, facilita a ação do ácido gama-aminobutírico, o ácido GABA, o neurotransmissor inibitório do primário do sistema nervoso central. Então, esse ácido aqui é um neurotransmissor inibitório primário do sistema nervoso central. A ativação dos receptores induz a abertura do canal de cloreto da membrana dos neurônios. Abertura do canal de cloreto. Eu vou grifando aqui, gente, na hora que for explicar fica mais fácil. Para mim, acho que fica até mais fácil para vocês. Ampliando a entrada desse ânion para dentro das células, o que resulta em uma diminuição da excitabilidade e na propagação de impulsos nervosos. Então aqui, apenas lendo isso aqui, a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que é que o método como esse medicamento funciona, ele usa um neurotransmissor inibitório do próprio sistema nervoso, que já existe no nosso corpo, ele só potencializa esse efeito. Então é algo que não vai ser prejudicial, porque já é algo que está no nosso corpo. E como ele aumenta esse efeito de um neurotransmissor do próprio organismo, eles são muito seguros, esses medicamentos. E eu não sei se ficou claro para vocês como eles funcionam, mas vou explicar por cima de novo. Ó, eles vão, ao se ligar, ele vai facilitar a ação desse ácido aqui, o GABA, ácido GABA-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. Então ele vai facilitar a ação de um neurotransmissor inibitório, entendeu? E fazendo isso, ele vai ter a ativação dos receptores do canal de cloreto da membrana dos neurônios e vai ampliar a entrada desse ânion para dentro da célula, desse neurotransmissor inibitório, o que vai diminuir na estabilidade da propagação de impulsos nervosos. E como ele aumenta o efeito do neurotransmissor do próprio organismo, eles são muito seguros. Então eu espero que tenha dado para entender essa parte. Então a gente tem um ácido no corpo, que ele é um neurotransmissor inibitório. O remédio vai fazer que induz a abertura do canal de cloreto da membrana. Aí esse ácido consegue ampliar a entrada do ânion para dentro da célula, que vai resultar numa diminuição da estabilidade na propagação de impulsos nervosos. Além de controlar as ansiedades, os benzodiazepínicos têm a capacidade de reduzir o fluxo salivar, o reflexo do vômito e o relaxamento da musculatura esquelética, que isso é algo muito bom na hora da realização dos procedimentos. Porque às vezes tem pacientes que tem muita saliva ou que qualquer coisa que encosta na boca dele, já o reflexo de vômito dele já começa, ele fica dando ânsia, fica atrapalhando o procedimento. Então, além de controlar a ansiedade, ele tem essa outra vantagem. Ele também ajuda a controlar a pressão de pacientes hipertensos, além de prevenir intercorrência em pacientes com história de asma bronca ou distúrbios convulsivos. E quais são os efeitos colaterais desses benzodiazepínicos, né? Porque nem tudo são flores, por mais que ele tenha todas essas vantagens que eu acabei de citar, ele também tem efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais dele é a sonolência, que os principais remédios que causam são o midazolam e o triazolam. Alguns pacientes apresentam efeito paradoxais, que é isso, ao invés de ficar calmo, eles ficam excitados, e caso isso ocorra, a consulta tem que ser adiada, porque
não vai conseguir controlar a ansiedade, vai só aumentar, pode aumentar o limiar de dor, então tem que ser adiada a consulta. E é muito comum acontecer isso em crianças e idosos, quando acontece, por exemplo, o uso de alguns determinados medicamentos que não são indicados para esse grupo, que vão ser todos explicados numa tabela logo à frente. E como alternativa para esses grupos, temos o Lorazepam, que é um remédio que menos causa esses efeitos paroxistais nesse grupo de pacientes. Também um dos efeitos colaterais é a amnésia aterógrada, que tem esquecimento dos fatos e é comum com o midazolam e o lorazepam. Isso aqui não é uma coisa muito ruim, porque o paciente pode esquecer do procedimento, então pode esquecer de dores, as coisas, porém ele esquece também das orientações que foram realizadas pelo dentista para poder ele fazer, por exemplo, tomar os medicamentos nos horários certos, quais medicamentos, então as precauções. Então isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Outro efeito colateral é diminuição da pressão arterial e do esforço cardíaco e a redução da frequência respiratória. Esses efeitos colaterais aqui são efeitos colaterais importantes que a gente tem que prestar atenção em pacientes que têm problemas de pressão e problemas respiratórios. E a gente tem um medicamento que tem um efeito colateral que ele acaba causando alucinações sexuais ou fantasias de caráter sexual, que é o midazolam, esse medicamento. E quando a gente for utilizar ele, é importante ter mais uma pessoa na sala na hora do procedimento para poder relatar que não aconteceu nada, porque vai que o paciente tem essas alucinações e depois pode processar o dentista, pode acontecer alguma coisa. Desculpa, a gente tossi aqui. Outros efeitos colaterais são a visão dupla. Pode causar depressão o uso desses medicamentos diariamente, de forma intensiva. Pode causar dor de cabeça, aumento ou diminuição da libido, dependência química, e o uso prolongado desses medicamentos, como eu acabei de falar para vocês, estão ligados à depressão e à dependência química. Os critérios de escolha na hora de escolher o medicamento. Acabei de falar para vocês que alguns medicamentos têm alguns efeitos colaterais mais que são de característica desses próprios medicamentos. Por exemplo, midazolam e triazolam pode causar sonolência. Midazolam e lorazepam é os que mais causam amnésia anterógrada. E o midazolam também está ligado a alucinações sexuais, então esses efeitos colaterais estão ligados mais a esses medicamentos. E isso é um critério na hora de escolher o medicamento. Além do estado físico do paciente e do tempo de duração, a gente tem que pensar nos efeitos colaterais que tal medicamento pode causar em tal grupo. Então vamos lá, como que a gente vai fazer essa escolha? Midazolam é o fármaco de escolha para jovens e adultos, por sua ação iniciar em 30 minutos e se encerrar entre 1 e 2 horas. Então, midazolam, fármaco de escolha para jovens e adultos. Porém, vamos lá, gente, vamos pensar nos efeitos colaterais dele. Sonolência, alucinações sexuais, pode causar diminuição da pressão arterial. Então a gente tem que pensar, além de falar, é a escolha para jovens e adultos, mas esses jovens e adultos são qual classificação de asa? Tem algum problema? E a gente tem que alertar também dos efeitos colaterais. E caso o midazolam tenha algum efeito colaterais desses que já foram citados, que não vão poder satisfazer nesse grupo, o alprazolam é uma alternativa. Uso em crianças: diazepam e o midazolam. O midazolam vai ser utilizado em procedimentos curtos, e o uso em idosos é o lorazepam, porque o início de efeito dele é entre 1 e 2 horas, então ele tem que tomar bem antes o remédio do procedimento. Posologia: como administrar? A gente pode administrar esses remédios no próprio consultório ou prescrever para o paciente tomar em casa. Triazolam é administrado de forma na via sublingual e de 20 a 30 minutos antes do procedimento. Gente, desculpa aqui de novo.
O alprazolam é de 45 a 60 minutos antes, que tem que ser administrado. Diazepam, 60 minutos antes. Lorazepam, 2 horas antes. Então, esse aqui, gente, é um paciente que quando a gente for indicar esse medicamento, esse paciente vai ter que tomar em casa antes de realizar o procedimento. Então, esses pacientes não vão poder ir para consulta sozinho, porque esse remédio, como eu falei, pode causar sonolência, pode causar diversos efeitos colaterais. Então, no caso do lorazepam, tem que ficar muito de olho nesses efeitos colaterais que eu já citei para vocês. E em pacientes que são muito ansiosos, que terão dificuldade em dormir, a gente pode prescrever a primeira dose do remédio para tomar antes ao deitar, para ele poder ficar mais confortável, ter uma noite de sono, que isso vai ajudar a reduzir o estresse na hora dele chegar na clínica para realizar o procedimento. Cuidados adicionais. Comparecer às consultas acompanhadas, foi o que eu acabei de falar para vocês. Não poderá dirigir automotores após tomar esses medicamentos. Não vão poder executar tarefas delicadas, por exemplo, fazer trabalhos arriscados ou algo do tipo. Não ingerir bebidas alcoólicas. E para fazer a prescrição desses remédios tem que ser acompanhado da notificação de receita do tipo B da cor azul. Precauções. Pacientes que são tratados com outros fármacos e depressores do sistema nervoso central têm que ter precaução na hora de usar os benzodiazepínicos. Portadores de insuficiência respiratória de grau leve, como eu falei para vocês, ele causa depressão do sistema, ele causa leve redução da frequência respiratória, então pacientes que têm insuficiência respiratória têm que tomar cuidado. Portadores de doença hepático-renal, a gente tem que avaliar o grau dessa doença para ver se ele pode ou não tomar esses medicamentos. Portadores de insuficiência cardíaca congestiva, na gravidez no segundo trimestre não pode usar esses medicamentos. Durante a lactação, porque é passado para o neném. Contraindicações. Portadores de insuficiência respiratória de grau leve, de glaucoma de ângulo estreito, de miastenia grave, gestantes, crianças com comprometimento físico ou mental severo, história de insensibilidades aos benzodiazepínicos, são aqueles pacientes alérgicos, pacientes com apneia de sono, etilistas, são aqueles que consomem álcool, porque além de ele potencializar o efeito do medicamento, ele pode induzir a maior metabolização hepática desses compostos. E aqui eu trouxe uma página essa com resumo para colar na sua parede dos benzodiazepínicos de maior uso, o início de ação deles e a meia-vida plasmática, que são quanto tempo vai reduzir pela metade. Oi, eu tava apresentando um negócio aqui. Ah, você tá apresentando trabalho. Não, pode falar. Não, eu só quero que você imprime pra mim um boleto aí, filho. Eu imprimo. Tá aqui já? Como é que trabalha com faculdade? Mas é que tá sendo gravado pra ser apresentado. É só cortar essa parte depois, não tem problema não. Eu mandei pra você. Já apareceu. Vou imprimir aqui. Não vai demorar nada não. Se quiser esperar aqui.